Olá, sextou, seja bem-vindo ao Nada Trivial, seja bem-vinda ao Nada Trivial. Hoje é aquele dia que a gente tem que, né, voltar-se um pouco para dentro de si e considerar como que a neurociência pode nos apoiar no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana. Nosso quadro Cérebro Forte, Strong Brain, que também é o nome da minha coluna na Nova Brasil FM, que eu te convido todas as quintas-feiras, às 6h15 da manhã. Eu estou lá ao vivo, conversando com o Mauro, o Tagliaferri, com a Ana, falando sobre neurociência na rádio. Bem legal. E é o mesmo, né, o mesmo objetivo que a gente tem aqui, aprofundar o nosso autoconhecimento para usar a neurociência a nosso favor. E hoje eu quero trazer um tema que, vez ou outra, tem aparecido na mídia, porque a gente tem discutido muito a questão do aborto, né? Tá na pauta. Vira e mexe, políticos se posicionam pró, contra e tal, e sempre vem junto com essa história do aborto a história da gravidez na adolescência. E gravidez na adolescência, ela não é tudo a mesma coisa, porque gravidez na adolescência tem diferentes faixas etárias, porque 12 anos é adolescente, 18 é adolescente, né? Precisamos entender que faixa etária que nós estamos falando. E vai ser bem diferente se a gente vai falando de uma criança que tem 12 anos ou se a gente vai falando de uma quase jovem adulta que tem 18, 19 anos. E outro aspecto muito importante, que é a classe social, né? O recurso, a potencialidade desse recurso. Porque até mesmo as soluções possíveis para os diferentes casos são diferentes. Mas o foco da neurociência aqui é a gente entender que transformações vão ocorrer nessa mulher, né, ou menina, mais para menina do que para mulher grávida, ainda que essa seja, quem sabe, um dos pontos que eu quero trazer para vocês, o quanto que do nada, né, porque uma menina de 12, 13 anos engravida, a gente imediatamente passa a tratá-la como uma mulher feita. Definitivamente ela não é uma mulher feita. Ainda falta muito, né, para que ela consiga amadurecer e dar conta e ter autonomia e protagonismo na sua tomada de decisão. Mas aí fica uma coisa que eu acho, assim, quem sabe uma das coisas mais grosseiras que existem no mundo, que é: "Ah, se tinha idade para fazer, tem que ter para cuidar", né, como se muitas vezes essa escolha do fazer tivesse realmente dependido ali de um livre-arbítrio. Então a gente pode até questionar a questão do livre-arbítrio nesse contexto, porque se a gente discute tanto na neurociência a construção do livre-arbítrio como um recurso do amadurecimento do cérebro, muito provavelmente dizer que alguém que tem 12, 13, 14 anos pôde escolher, né, qual atitude tomar diante de uma dada situação, imagina, né. Vamos falar da situação, assim, menos grave dessa. Você está ali, né, um adolescente, gosta de um garoto, acha que namorar com esse garoto é a coisa mais importante da sua vida naquele momento, tenho certeza que todos os adolescentes, homens e mulheres, já passaram por isso, meninos ou meninas. E aí fica meio condicionado ali naquela relação, que se não houver intimidade, é porque você não tem amor, né. E aos 12, 13, 14 anos, isso pode parecer uma barganha razoável, né. Isso porque eu estou falando de um negócio feito assim, ó, no amor, hein. Falando, assim, de alguém que estava namorando e que, né, por conta dessas vivências dos relacionamentos, acabou indo para uma relação sexual sem o preparo, sem a adequação do conhecimento, né, a respeito disso. Fora as crianças abusadas, né, que são aos borbotões, e ainda aquelas que são abusadas por parentes, o que vai produzir aí, inclusive, uma gestação com algum grau de risco, até de malformação, né. Porque tem pai que está abusando de filha, engravidando filha, né, mas eu não quero nem ir nesse lugar aí, porque esse lugar para mim é um lugar, assim, caso de polícia, né, aí já é outra história. Estou querendo considerar essas escolhas, assim, do cotidiano das pessoas e que acaba trazendo essa questão, né, que é estar grávida antes de poder, de fato, estar grávida, né, estar grávida sem poder estar grávida. E o que que isso representa na dinâmica de um indivíduo e como que a família, né, pode apoiar. Acho que é por aí que eu quero considerar. Primeiro, que as alterações hormonais da gravidez, ainda durante a puberdade, serão muito dramáticas, né. Então, muitas vezes a menina está ciclando pela primeira, pela segunda vez, às vezes tem 1 ano que ela está menstruando e ela engravida. Isso, do ponto de vista do amadurecimento das relações dos hormônios com o cérebro, no desenvolvimento do cérebro,
já tem um impacto. Por quê? Durante a gravidez, você tem níveis muito elevados de progesterona, né? E depois, durante a amamentação. E a progesterona, ela é um neurotransmissor que trabalha de forma meio antagônica com os processos de desenvolvimento cerebral. Por quê? Porque no momento da gestação, o objetivo daquele corpo não está muito focado em desenvolver outros órgãos e outros recursos que não sejam comportamento maternal, a vivência da sobrevivência daquela espécie, a amamentação, o cuidado com a sua cria, né? O cuidado com o corpo durante a gestação. Então, já parte daí uma certa confusão. Tem um outro detalhe: muitas vezes essa menina vai demorar para saber que está grávida. Porque, como ela não vinha ciclando de forma homogênea, né? Já no início ali do período do ciclo reprodutivo da vida de uma mulher, os ciclos são irregulares, né? Então ela pode vir a saber que está grávida aos 4, 5, 6 meses de gestação. Isso vai trazer uma porção de prejuízos, porque ela não vai ter feito um pré-natal adequado, não vai ter regulado, muitas vezes, a nutrição necessária, pode desenvolver uma anemia, pode desenvolver outros quadros paralelos que vão fragilizar ainda mais a saúde. Isso tudo vai impactar muito na psique dessa adolescente. Então, tanto ela quanto a família grávida, né, passa a viver uma dinâmica cerebral, passa a viver um conjunto de relações que não são positivas, né, na maior parte das vezes. Tem uma cobrança ali, né, dessa ideia de você fez porque quis, né? Tem todo uma aura de cobrança sobre essa possibilidade ou não do aborto. O aborto no Brasil é criminalizado, né? E veja, é importante que vocês saibam que eu não estou fazendo nenhum tipo de militância em favor do aborto, até porque eu mesma, num momento bem vulnerável da minha história, engravidei aos 27 anos de idade, não foi na adolescência, mas eu estava no meio da minha pós-graduação. E o aborto nunca foi uma possibilidade para mim. Então, definitivamente, não é que a solução mais fácil, mas a gente precisa repensar qual é o impacto que uma gestação tem no corpo, na vida, na estrutura de um adolescente. Tem países, como é o próprio caso de Israel, né, que tem tanta gente aí contrário ao aborto que fala super bem de Israel. Em Israel, menor de 18 anos, acima de 40 anos, é outra história com relação ao aborto. Então a gente poderia pensar, né? A gente não precisa pensar assim, somos a favor ou somos contra, né? Porque a favor do aborto também eu quero achar quem é, né? Tipo, eu vou caçar umas mulheres grávidas aí para gerar aborto nelas, porque eu sou a favor do aborto. Não. Definitivamente não é essa a lógica. Mas o impacto que isso tem na dinâmica dessa adolescente, na vida dessa adolescente, na esperança, na capacidade dela de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de nutrir-se para ter uma vida mais estável, vai ficar bastante prejudicada. E, ao mesmo tempo, muitas vezes você vai ter uma família que, ao querer culpabilizá-la por essa irresponsabilidade, vai agravar ainda mais a situação, trazendo novas cobranças, não apoiando, roubando a possibilidade, inclusive, dela ter algum nível de vida adolescente normal, né? Apoiando, sendo uma rede de apoio tão próxima como se essa gravidez tivesse sido programada dentro de um casamento, né? Eu me lembro de uma situação que aconteceu na minha família, que nesse caso não era a menina que era da minha família, né? A menina que era da minha família era o menino. Mas também foi uma gravidez aí, 16, 17 anos de idade, indesejada, né? E me lembro de uma disputa que estava tendo, assim, tipo, quem vai cuidar, quem vai não sei o quê. E eu pensava comigo assim, gente, criança é sempre um milagre. Criança é sempre dádiva. Se essa criança vier saudável, vier com tudo certinho, arrumadinho, né? É, 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 olha que coisa incrível para essa família, né? E se essa criança vier com alguma dificuldade, com alguma necessidade especial, olha que oportunidade também dessas pessoas evoluírem diante dessa dificuldade, né? Não há situação em que ter um ser vivo novo prontinho para viver e para nos provocar e para nos estimular a conhecer novas coisas possa ser de fato negativo. Mas a família quer usar este momento para gerar a culpa e agravar a situação. Então esse vídeo é muito mais para trazer essa discussão de, beleza, a gravidez está posta, né? Qual o único recurso que tem para essa gravidez não existir mais? O aborto. Se não é essa uma solução viável ou possível, que eu vou acreditar que vai ser assim para muitas pessoas, né? Qual é a outra solução possível?
Qual é o suporte? Será que definitivamente eu tenho que emancipar essa menina com 12, 13 anos de idade para ser uma adulta porque ela teve uma criança? Ou dar a ela a oportunidade de viver a vida, a adolescência e o desenvolvimento pode fazer dela uma melhor mãe quando ela puder ser mãe? Né? Não, não, a gente quer punição, então ela vai ter que cuidar e ela vai ter que sofrer. Veja, a gente já teve um problema. Por que não apoiar? Por que não dar espaço? Por que, inclusive, não tem políticas públicas que construam um processo de educação, por exemplo, para essas meninas que estão com as suas crianças? Me lembro, vira e mexe aparece na internet, né? Uma mãe na faculdade com a criança pequena, aí um professor pega no colo para ajudar a mãe a poder estudar, isso vira manchete. Isso deveria ser uma coisa relativamente comum para a gente poder continuar emancipando nossas meninas, mesmo depois que elas passaram por uma situação que eu posso garantir para vocês, elas não saíram de casa naquele dia dizendo: "Vou ali ficar grávida e já volto", né. Então, como sociedade, nós precisamos entender como que a gente não agrava uma coisa que já não é fácil de lidar. Porque o que eu vejo acontecer na maior parte dos lugares é o agravamento da situação. É uma penalização que é para sempre, de impedir que esse indivíduo termine de se desenvolver só pelo fato de que ele, de fato, colocou mais uma vida no mundo e, portanto, tem que ser responsabilizado pelo pecado cometido. Pensa nisso, leva essa, né, reflexão para a sua vida e pensa como é que você pode apoiar meninas que estão grávidas e que precisam continuar tendo oportunidade de viver. Essa é a minha reflexão para essa sexta-feira. Um grande abraço, continue seguindo Nada Trivial, compartilha, curte e aproveita porque todo dia útil é dia de vídeo novo por aqui. Grande abraço e até semana que vem.